Então, essa aula de hoje, ela tem uma história. Quando eu comecei a estudar a construção do Espiritismo, eu redigi 3 vezes a aula do dia 2 de abril. E ficou um sentimento que teria acertado. Depois veio a aula do dia 9. Dia 9 foram mais 3 vezes. Eu escrevia. Bom, mas finalmente eu consegui a chave da coisa. Então essa aula de hoje é justamente o que nós tínhamos que dizer e é a chave. E quando eu digo a chave da doutrina espírita. Então nós vamos hoje recapitular a aula do dia 2 de abril numa visão melhor, o que se dará também na aula do dia 9. Então quem tiver a apostila do dia 2 de abril, faz rascunho, papel de rascunho. Ou então imprime lá, serve também para imprimir, né? O verso dela é branco, vai imprimindo no computador. E o mesmo vai se dar na aula do dia 9, que serão para nós inéditas. E aí vocês vão perguntar o porquê. O porquê está aqui, ó, no livro A Gênese, que é a última obra produzida pelo professor, em 1868. E ele faleceu em 1869. Ou seja, foi pouco antes do seu falecimento. Enfim, é a obra da maturidade dele. Ele como espírito superior, mas também como um espírito que aprendeu muito com os outros espíritos e que teve a grandeza e o privilégio de passar para nós a doutrina espírita. Então, a primeira referência é o item 26 aliás, é a introdução à primeira edição, que foi publicada em janeiro de 1868, e a minha edição é daqui da FEB, é na página 15, primeiro parágrafo. Diz o seguinte, professor: antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da doutrina espírita. Quer dizer, depois de 1857, quando ele publicou, já em 1868, né, são 11 anos após, ele vai redefinir ou vai definir alguns conceitos que ele, ao longo da experiência dele, ele viu que estavam sendo mal entendidos ou mal expostos, ele como um didata, sobre o Espiritismo. E diz o seguinte: essas considerações preliminares que impedem, que tiram de toda a doutrina a ideia do misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo do livro chamado Caracteres da Revelação Espírita. É o que nós vamos estudando. O que é a revelação espírita? No dia 2 e no dia 9. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, aí está o nó da questão. Allan Kardec. O nó da questão na compreensão do Espiritismo, vocês vão acompanhar comigo, está no duplo caráter que a doutrina espírita apresenta, a revelação espírita.
ela é uma revelação a um tempo divina e a um tempo é revelação científica. Se nós não entendermos esse conceito, estudarmos isso, nós não vamos penetrar realmente naquilo que os espíritos propuseram. Aqui que está o nó da questão, no duplo caráter da revelação espírita. E mais à frente, agora na página 85, item 23, 26, diz o professor: entretanto, Cristo acrescenta, isso em João 14, não é isso? Muitas das coisas que vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderias. Por isso é que eu vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, envir-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Então, nessa passagem, ele diz que muito daquilo que ele disse não foi compreendido ou foi esquecido. Ele vai fazer-nos recordar. E outras tantas coisas serão inéditas em relação ao que ele disse. E esse ineditismo do que ele disse, que não é a parte moral, que a parte moral dele é eterna, porque ele é uma expressão da divindade, não é Deus, mas é uma expressão da divindade em sua pureza no mundo. A moral do Cristo não pode ser alterada, porque seria querer alterar a moral de Deus. Isso o Espiritismo adota e redivive. Mas o que ele diz que vos será ensinada? É justamente o que o Espiritismo traz de inédito. A filosofia espírita e o Espiritismo experimental, que é basicamente a mediunidade, os fluidos e o perispírito. Então, se nós entendermos isso, Allan Kardec ainda continua. Porque chama de Consolador ao novo Messias. Quer dizer, o Consolador é um ser coletivo. Ele não está encarnado nem em Jesus, nem em Moisés. Jesus veio com a personalidade Jesus. Moisés veio com a personalidade Moisés. O Consolador é um ser coletivo, formado de milhares de espíritos que vão dar essas comunicações. E diz, é o novo Messias. Messias é de Messiá, ungido, do grego, não é? Enfim, por que ele é esse novo revelador? Esse nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Quer dizer, o homem tinha que depois entender o que é justiça divina, o que é a lei da causa e efeito, o que é a reencarnação, o que são as provas, as expiações. Ele tinha que entender o intercâmbio constante pelo pensamento entre o mundo espiritual e nós. Ele tem que entender a imortalidade da alma, que é a grande consolação, junto com a justiça divina. O sujeito está com câncer, hoje o sujeito me procurou com câncer. Eu falei, vamos rezar, porque Deus é justo. Eu não quis dizer que você é imortal, não é? Eu quis dar uma posição otimista e pedir a Deus para ajudá-lo, dando coragem e confiando em Deus que ele ficará curado.
Então isso é uma consolação. Quando Chico Xavier psicografou as mensagens de tantos adolescentes e jovens que faleceram por acidentes, foi a fase consoladora do Chico Xavier. São obras e mais obras de criaturas jovens que davam a sua notícia da sua existência, da sua imortalidade aos pais sofredores, mudando a vida desses pais através do Chico. Então, o homem precisava entender sobre essas leis do destino e sobre a justiça divina e a imortalidade da alma. Em seguida ele diz: talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Então, quão poucas pessoas se adentraram na verdadeira significação do Consolador, ficando só com o aspecto formal. Terceira revelação, a primeira é Moisés, a segunda é Jesus, etc, etc, mas sem entender o que está por trás de tudo isso, do relembrar daquilo que eu disse e trazer novos ensinamentos. Ninguém questionou que novos ensinamentos eram esses, ou seriam esses. Então é nesse ponto, o duplo caráter da revelação do Espiritismo, que é o nó do problema, e na representatividade, que Allan Kardec, que é muito explícita, não é metafórica, não está em nenhum símbolo, não está escondido em nada, é literal, é direta, está realmente a compreensão da doutrina espírita. Por isso, nós vamos voltar agora, frente a essa base que o professor nos deu, para a aula de hoje, e a aula do dia 19, vamos começar em cima, que vai atentar sobre isso. Como nós vimos, o prolegômeno do Livro dos Espíritos, que é o prefácio, os Espíritos dizem que deve ser estabelecida uma filosofia racional isenta de preconceito de espírito, de sistema. Ou seja, que Allan Kardec deve se basear no raciocínio filosófico, daí a razão, mas sem preconceitos de sistemas, ou seja, sem querer formar uma nova filosofia, uma nova escola filosófica, ou sem querer formar uma nova religião. Isso nós vimos aqui. Vimos aqui que a proposta não é formar nenhuma nova religião, porque a religião já existe, é a religião cristã, é a formulada por Jesus, e uma nova filosofia, a filosofia já existe, nós vamos acrescentar novos fatos à filosofia, ao conhecimento filosófico. Quando Allan Kardec foi estudar as mesas girantes, ele teve que aplicar uma metodologia, ou seja, um sistema de pesquisa, que conjuntamente esse sistema foi criado pelos espíritos superiores que orientavam a ele e ele mesmo. Então, essa pesquisa dos fenômenos espíritas é um trabalho conjunto dos espíritos superiores e do Allan Kardec. Para quem não sabe, está começando comigo hoje, espíritos superiores são aqueles que a um só tempo reúnem a ciência, a virtude e a bondade. São altamente preparados. Eles têm ciência, conhecimentos científicos, eles são virtuosos, quer dizer, são pessoas que agem sempre no bem e, sobretudo, são pessoas boas, extremamente boas. Então, nesse sentido, veja o que o professor Kardec fala sobre o método de observação experimental, que é o método adotado pela doutrina espírita, e que nós estudamos em outras aulas, esse método dentro da filosofia.
filosofia comum. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação, ciência de observação, e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esses métodos também só era aplicável, esse método, à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Meta é além, physis, matéria, além da matéria. Aqui começa o ineditismo da colaboração do professor. Ele pega o método de observação experimental, que é o método que Newton aplicou, que todos os cientistas aplicaram, não é? Que foi fundada por Francis Bacon, que é um mecanismo da revolução do racionalismo, que é uma revolução que quebra aquele crepúsculo da época medieval. Surge Descartes, surge uma série de cientistas e pesquisadores, mas atentava o método experimental aos fatos objetivos, ao copo, à mesa, aquilo que cai. E Allan Kardec consegue trazer esse método para as coisas subjetivas, para o mundo dos espíritos, para a metafísica. Isso é citação 16. Então, a base que Allan Kardec propõe, não é? Dentro do pensamento filosófico racional, não é isso? É estabelecer todo esse sistema dentro, não é? Desse pensamento, mas com método diferenciado para a metafísica, ou seja, para o mundo incorpóreo, imaterial, que é o mundo dos espíritos. Agora, o que chama a atenção na pesquisa do professor Kardec, logo no início, é que no método experimental comum, os fenômenos espíritas são diferentes dos fenômenos objetivos, como nós vimos da queda de um corpo, do aquecimento e dilatação linear de um corpo, da transformação de vapor em trabalho, transformação de energia a termodinâmica, enfim, tudo aquilo que acontece na física, na química. Por exemplo, um fenômeno clássico da observação experimental, ele é aplicado ao fenômeno físico. Por exemplo, o fenômeno físico tem uma inteligência que movimenta ele. É, por exemplo, nas leis da atração das massas, na transformação da energia em calor, que gerou as máquinas a vapor. O fenômeno físico fica adstrito à sua própria inteligência, que é a lei que o rege. Está claro? Então, a inteligência da queda de um corpo, não é? É a lei da atração das massas. Matéria atrai matéria, na razão direta. Esqueceram? Não, ele vier na razão direta das suas massas. Quanto maior a massa, maior a atração. A Terra é desse tamanho, ela atrai tudo para dentro dela. Se ela chegasse mais um pouquinho para o lado do Sol, o Sol é desse tamanho e ia sugar a Terra. Matéria atrai matéria na razão direta das massas, e vamos ficar por aí. Essa lei é que regula, e essa lei que é a inteligência. No fenômeno químico, por exemplo, nós temos a lei das combinações dos corpos. Aqui nós pegamos uma base, que é o hidróxido de sódio, e combinamos com ácido, que é o ácido clorídrico. Todo mundo que estudou um pouquinho de química fez essa experiência. Se teve laboratório lá no curso médio, a gente fazia essa experiência. Aí, juntando a base ao sódio, hidróxido de sódio e ácido clorídrico, faz-se o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais água. Então, essa lei aqui, na realidade, é a lei que rege esse fenômeno de combinação dessas substâncias básicas e ácidas. A lei lá em cima é a lei que traz a atração da massa. Então, o fenômeno da queda de corpo é uma coisa.
a lei que o rege é outra coisa. Tá certo? Ou não? Se não tiver, vocês falam comigo. Não é? Eu não quero todo mundo... Se tiver alguém dormindo, eu vou cutucar. Eu quero que vocês estejam acordados hoje. Bom, então, nos fenômenos materiais, que é o exemplo de hoje, se a gente chamar inteligência pela letra I e fenômeno pela letra F, a gente pode dizer que a inteligência, ela regula o fenômeno. Quer dizer, a lei, que é a inteligência, regula o fenômeno. Daí a inteligência ser diferente do fenômeno. Inteligência é uma coisa que é lei, fenômeno é outro, que é a ocorrência. E no Espiritismo, aí que começam a compreensão para vocês do que acontece. No Espiritismo, diz o professor Kardec, aqui é uma consideração de alta importância em suas pesquisas. O Espiritismo não procedeu por via de hipóteses. Quer dizer, quando nós vemos um fenômeno caindo, no método de observação experimental clássico, nós formulamos uma hipótese. Será que essa queda do corpo é a atração da Terra? Aí nós temos que provar. Quando um corpo aquece, nós formulamos uma hipótese. Será que a energia calórica passou para a energia, para a matéria daquele corpo e dilatou? Formulamos uma hipótese. E lá na frente nós vamos tentar demonstrá-la. No Espiritismo não há hipótese. Por quê? Por quê? Porque não há existência. Allan Kardec não supôs, não fez a hipótese da existência do mundo espiritual, quando viu a mesa girando, para explicar os fenômenos que tinha sob as vistas. Ele fez a análise da mesa girando, a mesa que se movimentava, e observou. E dos fatos que movimentavam a mesa, buscou a causa. E a causa espiritual apresentou-se como uma força ativa. E ele proclamou após o haver constatado. Muito bem. Então ele viu a mesa girante e disse, essa mesa está se movimentando, deve ter um impulso nela, uma quantidade de impulso, deve ter uma força que impõe a girar. Impunha a girar. Então, mas essa força ao mesmo tempo, ou essa mesa respondia às perguntas. O giro da mesa era inteligente. Ou seja, ele batia 2 vezes não e 1 vez sim, a mesa se comunicava. Que é isso? Era uma força física com a capacidade de se comunicar inteligentemente. Então, ele, dentro disso, viu que essa mesa, esse fenômeno, ele mantém uma interlocução, dialoga com ele, com o pesquisador. Sua inteligência não está limitada aos objetos da pesquisa, a mesa, seja o que for, a cesta. Pelo contrário, essa inteligência não tem limites. Esse fenômeno que o professor Kardec inicialmente chamou princípio inteligente, como princípio material. Depois disse seres incorpóreos, e finalmente os próprios espíritos se definiram como espíritos. Então não houve hipótese, os próprios fatos é que informaram ao Kardec da existência deles mesmos. Os próprios fenômenos é que foram os professores do professor Kardec, ao responderem às suas indagações. E ainda acrescenta o professor Kardec, citação 18. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede da mesma forma que as ciências positivas, quer dizer, as ciências físicas, as químicas, etc., aplicando o método experimental. Então nós temos que entender que o Espiritismo dependeu do método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele as observa, compara, analisa, remontando dos efeitos às causas, chega às leis que o regem. Depois deduz as consequências e busca as aplicações úteis. É assim que trabalha o método experimental. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim não apresentou como hipótese, ele, Kardec,
a existência e a intervenção de espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer princípio da doutrina. Estabeleceu nada. Ele foi observando os fatos. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou, evidentemente, da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Aí já vai outros princípios, a reencarnação e a imortalidade da alma perispírito. Vejam bem, meus alunos, não foram os fatos que vieram a posteriori, vieram depois, pelo estudo comum ao médico mental, confirmar a teoria, nem confirmar a hipótese, não existia hipótese. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Então, é uma coisa completamente diferente. Enquanto nós tínhamos, como cientistas, nós temos que descobrir dentro dos fatos o que rege esses fatos, por que uma célula se multiplica, e vamos estudar um pouquinho de biologia, vamos ver que o núcleo produz o ácido nucleico, e esse ácido nucleico replica, e depois a célula se divide, é um fenômeno chamado de meiose, não é? E vai se dividindo em duas, enfim, todos esses fenômenos biológicos, físicos, químicos, nós vamos descobrindo. Pasteur descobriu que um ser vivo gerava outro ser vivo, acabando com a teoria da geração espontânea, que é a primeira lei da biologia, não é? Um ser vivo decorre de outro ser vivo, é a lei da biogênese. Não pode um ser vivo aparecer sem outro ser vivo. Então, eles foram pesquisando. Aqui não. Aqui, toda a movimentação, toda a cinética dos objetos foram informando ao professor Kardec. Aí é um negócio um pouco diferente da pesquisa do método de observação experimental clássico. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação, ele repete. As ciências só fizeram progressos, está errado aqui, depois de seus estudos baseados no método experimental. Até então acreditava-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que é também as coisas metafísicas. Repete o que foi dito. Portanto, nos fenômenos espirituais, pode ser que a inteligência é I e o fenômeno é F. Inteligência e o fenômeno são mesmos. Daí inteligência igual ao fenômeno. Bem, isso é um negócio extraordinário para mim, uma descoberta extraordinária, para todos nós. Isso veio revolucionar. Se a ciência não quer se ocupar ainda dessa pesquisa que ele fez, se o mundo quer ignorar o que o professor Kardec produziu, isso é questão de tempo. É questão de tempo. Porque, naturalmente, a ciência, através da física, irá constatar a ação dos espíritos, a mecânica, a ação física, a influência dos espíritos sobre a matéria. É questão de tempo. Mas não há esse interesse. Por quê? Porque o espiritismo, a Milka, aumenta um pouquinho que tem gente com calor aqui, o ar refrigerado. Porque o espiritismo, ele não conseguiu na nossa geração e nas gerações passadas falar a linguagem acadêmica, né? A linguagem dos cientistas. Ficou nessa coisa vasta, terceira revelação, né? Espiritismo, ciência, moral, filosofia. Ele não conseguiu, os espíritas, levar isso para um lado da pesquisa e da ciência certa. Você abre um livro espírita, está lá o livro, uma porção de coisas, a gente vai procurar a referência bibliográfica, não tem. Aí isso mata o livro na ciência. Vocês já viram alguma tese sem referência bibliográfica? Já viram algum trabalho científico, um paper, sem referência? Não existe isso. Então todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem um jeito de escrever, os espíritos escrevem abundantemente, mas sem um respaldo. Então isso mata a literatura espírita do ponto de vista da ciência. Esse foi o problema, e esse problema tem que ser
para uma nova geração de cientistas espíritas que vão caminhar nesse sentido. Mas aqui já é o grande, da época do Kardec até hoje, já houve uma evolução. Então nós dizemos o seguinte: os fenômenos ou fatos inteligentes é que formaram a própria teoria e não o observador que o investiga, como ocorre nas ciências materiais, ou que os investiga, né? Então, foram a resposta inteligentes é que fizeram isso. Então, aqui tem um quadro diferencial entre o fenômeno material e o espírita. Vamos lá. O fenômeno material, a inteligência é intrínseca e limitada ao controle do fenômeno. Ela regula o fenômeno. Tá certo, Corino? Hein? A lei, a inteligência é a lei. Ela que regula, não é? Inteligência diferenciada do fenômeno, da queda. A lei é a inteligência, confere, pessoal. A lei é a inteligência. O fenômeno é regulado pela inteligência, tá? Tem problema. Qualquer fenômeno tem uma inteligência, a gente coloca numa fórmula, numa equação e regula. Quer subir mais, quer descer mais o balão, bota o quê? Bota mais força para vencer a atração, a força da gravidade. Quer soltar o satélite, tem um cálculo que diz que a velocidade que o foguete tem que alcançar para sair da gravitação da Terra é X, e vai por ali. Então nós regulamos. As máquinas regulam a temperatura lá. Essa temperatura pode ser regulada, porque tem uma inteligência de resfriá-la ali. Essa máquina de refrigeração. Então, um e o outro são diferentes, quer dizer, a inteligência é a lei e o fenômeno é o que a lei regula. E no espiritismo? É diferente, é bem diferente. No fenômeno espírita, a inteligência é intrínseca, está dentro e consolidada no próprio fenômeno. Ela está dentro do próprio fenômeno. A inteligência, ela confunde-se com o fenômeno. A lei é a própria inteligência, a inteligência é o próprio fenômeno. Um e o outro são iguais. Ou seja, como isso acontece? Porque se a mesa se movimenta, ou se essa vara se movimenta, e aqui no movimento dela uma comunicação inteligente para o observador, a inteligência é a movimentação da vara, a forma que a vara se movimenta. Se ela faz assim, é letra A. Se ela faz assim, é letra B. Se ela faz assim, é letra D. Depende do código que nós adotarmos. Então, a inteligência é o próprio fenômeno. Portanto, no fenômeno espírita, desce até aqui, o fenômeno, por sua comunicabilidade inteligente, é que descreve os fatos e a nova realidade espírita. Eu acho que esse ponto a gente tem que dar uma paradinha para que vocês entenderam isso. Vocês entenderam isso. Não há como fugir disso. O espiritismo começou como um método de observação experimental. Não há que criar, não há que inventar, por favor. Não há médio tal, médio aquilo, aquilo tal. Tudo isso não tem nada a ver com a criação, com a estruturação dessa doutrina. Isso são coisas do homem, porque o homem é pródigo em alterar as coisas. Fazer fofoca, alterar, não é isso? Mentir, faz uma opção de coisas, né? Ele é um grande modificador das coisas, né? Inventor da cabeça dele, né? Bom, raciocinar falsamente. Então, o fenômeno é que comunica a inteligência e descreve os fatos. Muito bem. Então, o segundo item é um desenvolvimento desse, que é o método de observação experimental aplicado na investigação pelo método espírita de observação experimental. Então aqui nós temos uma neologia. Método espírita. Olha aqui, ó. Isso não existe. Nunca existiu. Existe o método de observação experimental.
Não vamos chamar método espírita. Alguém pode chamar método metafísico, seja lá o que quiser dizer. Usar a ciência, porque trata de seres incorpóreos, seres não objetivos, que são âmbito da metafísica. Muito bem. Como se viu, a investigação espírita não segue essa metodologia clássica das ciências materiais. Portanto, o método tem que ser diferenciado para adaptar-se ao caráter diferencial do fenômeno espírita, em que o fenômeno é a própria inteligência. E a própria inteligência, ela ensina por si mesmo sua natureza e suas leis que regem. Muito bem. E aqui foram as etapas. A primeira etapa, em que Allan Kardec diz, a primeira etapa é observar a mesa girante. Ele diz: eu observei primeiro a movimentação dos objetos diversos, e que eram designados de mesas girantes ou danças das mesas. Se os fenômenos com que nós estávamos ocupando, houvesse ficado restrito ao movimento dos objetos, teria permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Confere, Corinthians. Se fosse movimentação, era uma área da física. Qual o nome dessa área? Cinemática. Vou te apertar, hein? Então, é a área que trata da velocidade dos corpos, da movimentação, da aceleração, não é isso? Da composição de movimentos, né? Tudo aquilo, aí quem estuda um pouco vai entender. Mas não era a área só da física, porque os fenômenos, conversavam, dialogavam. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio das mesas, que levantaram e quando os pés davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não. Era o código primitivo, né? Obtiveram-se resposta mais ou menos convincente depois, né, com auxílio das letras do alfabeto. Aí espalharam as letras do alfabeto, todos, né, dando ao móvel o número de pancadas correspondente ao número da ordem de cada letra. Também é muito difícil. A letra A é número 1, letra B número 2, letra C número 3, 3 pancadas C, uma pancada A e por aí. Formavam-se palavras e frases que respondiam à questão proposta, né? E a precisão dessa resposta denotavam que com as perguntas causava espanto. Eram coisas muito inteligentes. Tal meio de correspondência, né, de pesquisa, de intercâmbio, era muito demorado e incômodo. O espírito, isso constitui nova circunstância digna de nota, ele mesmo indicou outro, através daquela comunicação. Foi um desses seres invisíveis que aconselhou a adaptação de uma cesta ou outro objeto, colocado em cima de uma folha de papel. A cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas, mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões da filosofia, da moral, da metafísica, da psicologia, etc., com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Então amarraram na ponta da cesta, nós vimos isso, um lápis, e a cesta subia e escrevia, sendo que quem fazia a cesta levitar eram as irmãs Baudin, Julie e Caroline. Ela botava o dedinho assim, aí na cesta, a cesta subia e começava a escrever com o dedinho delas, que era a energia ectoplasmática que passava para a cesta. Muito bem. O conselho foi dado na América, na França, em diversos países. Por quê? Porque realmente nós não podemos nacionalizar o espiritismo ou nos darmos a propriedade dele. O espiritismo é uma coisa do ser coletivo, dos espíritos. Ninguém é proprietário dos espíritos, do espiritismo. Não existe isso. Por favor, não existe. Se tiver um proprietário, é Jesus, mas nem Jesus quer o selo. Eis os termos que deram em Paris, em junho de 1853, para as irmãs Baudin. Vai buscar no aposento ao lado da cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe-lhe teus dedos sobre a borda e pum,
Após alguns instantes, a cesta tentou a mover-se e o lápis escreveu. Reconheceu-se mais tarde que a cesta, depois a prancheta, não eram realmente mais do que um apêndice da mão. Aquilo ali era uma extensão da mão, da energia que defluía da mão, a cestinha. E o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por impulso involuntário e quase febril. Aí nasceu a psicografia. Por quê? Porque o médium, ele sofria, como eu falei em outras aulas, uma certa analgesia. Anestesia tira a dor, analgesia tira a sensibilidade. Analgesia aqui troncular, não é? Na raiz cervicais, né? O plexo braquial, que vai inervar isso tudo aqui. Isso ficava sem sensibilidade, a energia passava por aqui e ia para o lápis, e aí é a psicografia automática ou mecânica, né? Bom, aí ele conseguiu, com isso, fixar no método de observação experimental um instrumento precioso, que era o médium psicógrafo. Bom, hipótese. Bom, aqui no Espiritismo não há hipótese. Então, aqui tem um caráter diferencial da pesquisa espírita. Porque, muito embora ainda continue o fato que chega o observador, ser ocorrência habitual no método de observação instrumental. Mas é um caráter diferencial. Por isso Allan Kardec diz: as mesas girantes são como a maçã de Newton, que na sua queda encerra o sistema do mundo. Citação 20. Ele mostrou que aquela mesa girante era igual, para ele, era igual a maçã do Newton. Ia mudar as coisas, né? Então Allan Kardec não partia de hipótese, mas do próprio fato, que era a mesa que girava, né? E a mesa que informava sobre o que ela queria responder, sobre filosofia, moral, religião, etc. É por isso que se diz ser o Espiritismo uma filosofia positiva. Ou seja, ela se baseia em fatos, geradores de informações inteligentes, ao contrário das escolas filosóficas comuns, que são especulativas. Latim, especular, indagação, vivem do raciocínio, das operações intelectuais, abstração com sua doutrina. Então, o filósofo é um cara que pensa, e que cria teorias, e que escreve. E o Espiritismo não cria teorias, não pensa. Ele tem um fato que informa ele da existência de um mundo incorpóreo. Então ele é positivo, ele é tão positivo quanto a queda de um corpo. Só que ele vai usar um método indireto. Ele não consegue ver o informante. O informante é o espírito. Mas pelo que o espírito informa, através daquele fenômeno de efeito físico, ele descobre os fatos ligados ao mundo espírita. Bom, essa é a fase em que a investigação espírita, em vez da hipótese, faz chamar comprovação causal e da comunicabilidade inteligente dos fatos. Ele comprova a causalidade da movimentação dos fatos e a inteligência que os fatos comunicam. Bom, então a diferença nessa primeira etapa entre a hipótese do método de observação experimental e espiritismo é muito simples. No método clássico da física e da química, a hipótese é uma tentativa de se formular uma explicação. Ninguém sabe, aí se formula a explicação. Aí se confirma ou não pela experimentação. É a fase da experimentação. Vai gerar a hipótese, né? Que é a fase da explicação. Acho que isso aqui está errado. O espiritismo não formula fato já existente, busca a sua origem, causa. Aí comprova a causa e a comunicação inteligente dos fatos. Então não há hipótese no espiritismo, há os fatos e os fatos se comunicam inteligentemente. Da hipótese, a comprovação causal e comunicabilidade inteligente dos fatos, o espiritismo quis provar essa causa e provou essa causa no raciocínio clássico da matemática e da filosofia, que é o axioma, é uma proposição evidente de si mesmo,
que independe de qualquer comprovação, como exige um teorema, um problema de física, etc. Ou seja, para eu resolver um teorema, eu tenho que formar uma hipótese e uma tese. Confere, Corinthians? Hein? E eu, pela tese, eu vou tentar firmar a minha hipótese. Não é isso? Não é? Não é? Um problema de física, né? Vou calcular a queda de um corpo de uma altura de tantos metros, etc., a uma temperatura do meio ambiente tal. Aí concordo. Na matemática, eu vou solucionar uma equação de primeiro e de segundo grau. Eu tenho que fazer a demonstração. No Espiritismo, não precisa demonstrar, porque ele usa o axioma nesse momento, que é uma proposição evidente em si mesmo. Ou seja, toda causa gera um efeito, e ninguém vai poder dizer que não é. Então, essa verdade em si mesmo, que não depende de demonstração, o axioma, foi isso que Allan Kardec se baseou para justificar a causa da movimentação inteligente das mesas. Aí ele tinha que comprovar a causa inteligente, se ela vinha dos que estavam lá na reunião ou se era de alguma coisa exterior. Se alguém influenciava aquilo de alguma maneira, mesmo sutil, ou vinha de fora, não tinha nada a ver com as pessoas presentes na reunião. Então ele vai para a experimentação. E aí vai nas etapas da experimentação. Ele repete diversas vezes aquela pergunta e as suas experiências, né? E vê a repetição da movimentação dos objetos e vê as respostas inteligentes. Ele vai repetindo. Essa repetição constante da movimentação e das respostas dadas fez com que eles organizassem um plano de estudos, de perguntas. E esse plano de estudos nada mais é do que o Livro dos Espíritos, os quais os Espíritos também ensinaram a ele, passaram para ele como ele devia construir o índice do Livro dos Espíritos. Ele começa com as causas primárias, não é isso? Começa com a cosmologia e vai avançando, né? Do mundo dos espíritos, é desse tamanho. Depois ele passa para as leis divinas ou leis morais, que é menor, mas que é desse tamanho. Depois termina com das penas e expiações, né? Não é? Penas e expiações não, das... penas e gozos, né? Presentes e terrestres. Então ele abre, mas essa itemização do seu índice foi dada pelos espíritos. Então ele ficou tranquilo. Agora eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer esse plano de estudos em cima desses fenômenos inteligentes. Bom, porém, quando ele viu que os trabalhos progrediram, ele viu que o mesmo pensamento às vezes aparecia na Itália, a mesma resposta, na Inglaterra, na Espanha. Então ele viu que tudo que acontecia não podia ser fruto de uma inteligência presente aos fenômenos. Então ele fez o diagnóstico diferencial desse fenômeno sobre a sua causa, que era a causa inteligente, e verificou que eram de seres incorpóreos. A inteligência incorpórea, autônoma, etc. Vamos ao gráfico? Né? Então, a causa inteligente gerou efeito inteligente, mas ele positivou que era exterior, independente e autônomo ao ambiente que ele estava. Então ele comprovou a origem dos fatos da causa inteligente, que era isso aqui, não é? Eis o que ele nos diz. Se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, não ofereceria nenhuma segurança do que foi concebido. Toda vez a gente encontra umas das pessoas dessas, não é verdade? Que o mundo vai acabar, só vem com umas ideias muito estranhas. Apocalipse, a Terra vai ser destruída, vai acontecer uma opção de desgraça, não é assim? Né? Cria uma nova religião em cima da desgraça que eles prometem, ao mesmo tempo prometem a salvação, né? Está cheio desses, entre aspas, né? Esses messias, esses líderes religiosos, né? Isso não tem nenhuma fundamentação científica do nosso ponto de vista, né? Como eu falei numa aula dessas aí, eu tive num lugar, a gente estava lá no local e me pediram: Paulo, vem aqui que vem um fulano do estado tal. Vou dar um estado maluco, Amazonas, não era do Amazonas, podia ser. O que ele vai fazer?
Ah, ele criou uma seita lá no Amazonas, muito boa, não sei o quê, que tem contato com extraterrestres, que está falando que no ano tal a Terra vai mudar o eixo, e que mudando o eixo vai mudar a temperatura, e mudando a temperatura vai mudar as estações, e blá blá blá, mas a gente tem um jeito de salvar isso. Falei, mas eu vou fazer o que lá? Aí a pessoa era muito amiga, a Cristina, disse, você vai marcar presença pra gente que não tem ninguém para ir. Falei, ó, Cristina, eu vou por você. Se eu vou marcar presença, e o cara veio de longe, vocês pagaram a passagem dele, então eu vou lá para marcar presença. Mas eu não vou dormir, porque não dá para escutar tanta besteira dormindo, só se for uma coisa suave. Aí o sujeito veio com esse discurso, né? Não é? Esse discurso atômico, né? Né? Quer dizer, puramente humano dele. Então não há nenhuma credibilidade. Olha, ninguém nesse mundo pode alimentar a pretensão de possuir exclusivamente a verdade absoluta. Isso aí é para todos esses profetas, todos esses pseudo-messias ou indivíduos messiânicos, todos esses líderes religiosos, para todos, de todas as religiões. Pode estar paramentado ou pode não estar paramentado, tá? Pode usar um chapéu, pode não usar chapéu, pode fazer o que quiser. Ninguém no mundo tem essa verdade. O único que teve foi Jesus, né? Absoluto. Se os espíritos que a revelaram se houvesse manifestado numa pessoa só, nada lhe garantiria origem, porquanto seria necessário acreditar na palavra daquela pessoa ou naquilo que ele dissesse ter recebido. Então, não dá para acreditar, né, nessa situação dos profetas. Nós temos que investigar, né? Então, para que investigar, nós variamos as condições, vamos escolher os mais diversos diferentes médios, né? Tá certo? Tá certo? Cadê o Wilson? Tá certo, Wilson? Vai dizer isso, vai dizer aquilo, não sei o quê. Cara, me dá essa mensagem que eu vou perguntar. É você, é você, é você. Vou ver o que que dá, quais são as respostas, né? Eu mesmo gosto, às vezes, de mandar consultas espíritas para 3, 4, 5 médios diferentes. Depois vou ver a resposta, não bate nada com nada. É uma bruta confusão. Mas não estou desacreditando a idoneidade de muitos médios, não. Mas estou dizendo que nós temos que ter sempre alerta em relação a essas informações, né? Então, Allan Kardec diz que esse fenômeno de escolher diversos médios é chamado na ciência de randomização, do inglês randomization, que é alguma coisa acidentalização. Allan Kardec diz, tendo minhas circunstâncias posto em relação com outros médios, sempre que se apresentava a ocasião, eu aproveitava para propor alguma das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médios prestaram concurso a esse trabalho. O trabalho é o Livro dos Espíritos. Esses 10 médios aqui é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, ele randomizava diversos médios. Está aqui o esquema. A pergunta A para o médium 1, para o médium 2, para o médium 3, para o médium N. O médium dá uma positivação a essa pergunta, o médium 2 negativação, o médium 3 positivação, o médium N positivação. E a resposta desses positivos é A. Então, o que ele fazia? O médium 1 desconhecia a pergunta, o do médium 2, o 2 do 3 e assim, etc, etc. Então ele randomizava. Isso é muito importante, porque os médiuns, eles acham que têm a verdade. Os espíritos que estão com eles têm a verdade. Nós temos que botar isso na lógica, né? No nosso conhecimento, no consensual. Aí ele foi para diversos países e lugares. Tinha uma religião naquele lugar, uma influência religiosa ou cultura daquele lugar. Então ele não contava um centro só, um local só. Parece que aquele grupo todo, aquelas 30, 40 pessoas que estão trabalhando, estão todas obsediadas. Não tem o Jim Jones, que obsediou mais de 1000? Se lembram disso? Quem lembra? Lembra? Nas Guianas? Eram mais de 1000. Mais de 1000, peraí. E se mataram.
porque a coisa estava acabando. Então essa questão tem que ser triada. Não é só o médium, às vezes é o grupo todo que está mal, né? Então ele tem que variar. Então ele procurava médiuns de diversos idiomas e países, até ele falava muitas línguas, então ele recebia mensagens da Inglaterra, Bélgica, Rússia, Itália, Alemanha, Estados Unidos, tudo está lá nos livros dele. Essa pesquisa é chamada de multicentrismo. Aí ele diz, duas citações: nessa universalidade de ensino dos espíritos, no multicentrismo, reside a força do espiritismo e também a causa da sua rápida propagação. Lógico que esse propagação na Inglaterra, Bélgica, etc., multicentrismo, na época não tinha nada, nenhum meio de comunicação imediato, on time, como nós temos, mas na época se propagava. Na posição em que nós encontramos, a receber comunicações de 1100, e isso é verdade, ele recebia correspondência de mais de 1100 diferentes espíritas sérios disseminados pelas diversas partes da Terra. Então ele tinha uma correspondência imensa que ele ia fazer a triagem. Então era o multicentrismo. Está aqui, o multicentrismo. A pergunta A vai para o médium do centro 1 do país 1 da língua inglesa. 2, centro 2, país, língua francesa. 3, língua italiana. Centro 4, país 4, língua espanhola. Aí faz a resposta e vai buscar o consenso. Então ele randomizava e fazia um multicentrismo. Um outro item da observação experimental na época de na fase de experimentação, não interessa para nós, nem a simplificação também, que não interessa, é a área mais da física e da química, e a generalização. Aí ele juntou quando você generaliza, você busca tudo que você colheu e procura agora associar isso, interligar. Então a generalização vai buscar relação constante e comum às diversas fases da experimentação. Então ele vai operar o que a gente chama de juntar os fatos, a indução científica, né? Inicia primeiro com os efeitos físicos e inteligentes, é um fato. A base lógica da indução científica que ele propôs, nós vimos, é o axioma, causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, efeito inteligente, causa inteligente. Associou e coordenou as fases de experimentação, procurando a causa comum aos efeitos. Para isso, seguiu o raciocínio lógico, a filosofia racional dos espíritos superiores. A experimentação submetida à lógica fornece a conexão entre os fatos, lá em cima, né, os fenômenos inteligentes. Entretanto, como se viu, os fatos é que transmitiram os ensinamentos teóricos pesquisados. Os fatos são, né? São os que são os fatos, né? São. É passivo, transmitiram os teóricos pesquisados. A inteligência comunicada pelos fatos foi a professora do Allan Kardec. Aí nós chegamos. Quem ensinou Allan Kardec a doutrina foi a inteligência. Mas de qualquer forma, para não ser um pesquisador passivo, ele raciocinou de uma forma profunda e procurou ainda fazer a reflexão sobre as leis e a descrição em fatos. Seguindo essa linha de pensamento, né, ele realmente consolidou o método espírita de observação experimental, com a randomização, com o multicentrismo, com a concordância e consensualidade das informações e com o alcance da alta significância na percentagem de tal forma que pudessem ser consideradas evidências, né? Quando a probabilidade é muito alta, vai a 70%, vai a 90%, é quase uma evidência, né? De acordo com os dados estatísticos, né? Então ele usou isso. Vamos ver o gráfico de tudo isso. Vamos ver como ele trabalhou. A generalização ou indução científica em espiritismo. Efeitos físico inteligente, a mesa. Baseia o movimento no axioma, causa e efeito.
procura articular os fenômenos da causa e efeito. Da mesa? Quais são os fenômenos? O fenômeno inteligente A, fenômeno inteligente B, fenômeno inteligente N. Articula essas informações, constrói uma teoria através da repetição dos fatos e das variações das condições. A repetição de diversos médios é a randomização e a variação é o multicentrismo. Estabelece fatos consensuais e forma a teoria da doutrina dos espíritos, que alcança um percentual alto na sua estatística. Aí ele formula as leis e os princípios de tudo isso, que é o final da nossa aula. Você vê que nós não estamos criando nada, nem ele criou nada. Então eu queria passar a vocês, que vocês compreendendo isso, já começam a entrar, desatar o nó do espiritismo. Saber como foi construído, como ele foi elaborado. O que é o espiritismo realmente? Ele começa com uma ciência de observação experimental. Não começa com o médium dizendo o que quiser dizer da cabeça dele. Não é assim. É uma ciência de observação experimental. Aí vem as postulações do professor Kardec. A inteligência manifesta é extracorpórea e imaterial. Chama inicialmente de princípio inteligente. Espera aí, fica aqui. Tá certo, é isso? Confere a primeira formulação dele. A inteligência é extracorpórea e imaterial, e ele denomina, por ser algo inteligente, de princípio inteligente. Tá certo? Primeira, muito bem. A razão diz que o efeito inteligente é de ter como causa uma força inteligente. Os fatos são provados que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então, aí vem a segunda proposta. A inteligência, que é o próprio fenômeno, como nós vimos, fenômeno inteligente, autodefine-se como ser espiritual e, por consequência, comprova existir um outro mundo. Aí começa a coisa a abrir, onde habitam seres inteligentes, e descobre-se assim, pela investigação conjugada aos ensinamentos dos espíritos, o mundo dos espíritos. Espera aí, vamos parar aqui. Tá? Se Galileu usou um telescópio para ver os movimentos dos astros, e descobriu uma nova realidade e deu origem praticamente à astronomia, antes também com Kepler, que estudou a movimentação das órbitas dos planetas, que eram elípticas, quer dizer, ele devassou um novo mundo, ou se é aquele que inventou o microscópio, né? Descobriu um mundo infinito, vivo, mas infinitamente imperceptível, e se a ciência física hoje já vai ao longo de ter mais de 62 partículas subatômicas, que são quarks, que formam juntos os prótons e os nêutrons, né? Se as coisas vão acontecendo assim, o infinito vai se tornando perceptível e dá uma nova realidade. Allan Kardec, ele comprova a existência do mundo dos espíritos. Isso vai trazer uma nova realidade impensável para nós. Nós vamos chamá-la de revolução kardecista? Pode ser. Nós tivemos uma revolução galilaica, de Galileu, né? A Terra, vamos repetir mais uma vez, uma revolução galilaica. A Terra não é o centro do mundo. A Terra é um planeta que orbita em torno do Sol. Tinha uma revolução darwiniana. O homem, num processo evolutivo, tem sua origem um hominídeo. E o hominídeo é um ramo diferencial de antropóide, que tem coluna vertebral, tem uma série de coisas diferentes dos bichos comuns. E esse antropóide pode ser um chimpanzé, pode ser um macaco. Teoria evolutiva. Nós nascemos com Adão e Eva. E vamos andando. Aí tem a revolução
que a gente pode chamar limitada, mas de freudiana, que ele descobre o inconsciente, que existe. Só existiu o consciente, mas as coisas que a gente tem estão retidas e a gente não conhece. Sentimentos e pensamentos. Revolução freudiana. Depois Einstein com a teoria da relatividade, revolução einsteiniana. Então o mundo vai mudando o referencial dele. A partir dessa revolução cria-se uma nova dessas descobertas, não é? E dessas revoluções, não é? Cria, não é? O quê? Novas realidades, não é? E essa nova realidade é a revolução kardecista ou kardeciana, o mundo dos espíritos. Esses outros seres espirituais prosseguem em seus ensinamentos, dão ideias, fatos e conceitos que vêm constituir a doutrina espírita. Então, a partir disso, dentro do livro dos Espíritos, eles vão formar a doutrina espírita, que vai ter um lado experimental, espiritismo experimental, né? Vai ter um lado filosófico, que é o espiritismo filosófico, e vai ter o lado superior dela, que é o lado moral, que se funde com o cristianismo. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos espíritos, seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. 27. O espiritismo, como ciência, estuda as relações do mundo visível e invisível. Então a proposta do espiritismo, como ciência, no seu lado científico, é estudar o mundo dos espíritos e a inter-relação dos espíritos com nós, mundo material. Uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se grande número de médios estranhos um dos outros em vários lugares. 28. É a randomização e o multicentrismo. É essa que é a garantia para os ensinos dos espíritos. Senão, nós vamos ficar na mão de um espírito. Aí esse um espírito gera o que nós chamamos de mistificação, não é? Então, randomização, multicentrismo, consensualidade, análise interpretativa e estatística, a autenticação é garantia para os ensinamentos dos espíritos. Aí está a autoridade da doutrina espírita. Ela só pode ter autoridade se ela seguir uma metodologia científica. Senão ela é mais um ensaio, um estudo, né? A gente vive escutando, o que mais a gente escuta dentro do espiritismo são sugestões, origem dessa doença, origem daquela, né? Mas tudo isso do ponto de vista científico não tem comprovação. Então aquilo que na ciência é proposto, mas sem uma comprovação, sem ser levado aos fatos, nós chamamos de ensaio. Então o ensaio fica dentro dos conhecimentos científicos, mais pendente para a área da filosofia e não para a área da ciência. Para se tornar esse ensaio em ciência, ele tem que ser comprovado experimentalmente, senão ficará sempre como um ensaio, como uma teoria. Então o espiritismo está cheio de teorias. Até hoje nós não sabemos o que é o ectoplasma. Nós descrevemos o ectoplasma, uma substância branca, gelatinosa, que sai dos orifícios naturais do indivíduo, boca, ânus, sai pelos poros, que é destruída pelos fótons da luz, daí a materialização ter que ser feita em lugares escuros, onde não há fótons, que tem a plasticidade, que pode formar diversas formas, que depende da força do nosso pensamento. Se a gente tiver uma boa cúpula pensante,
o ectoplasma tem uma produção melhor, que é suscetível à ação do pensamento. Podemos descrever muito sobre o ectoplasma, mas nós não sabemos a gênese dele. Ninguém provou. Isso é um dos fatos, não é? Enfim, existe, mas não sabemos como. Mas no caso do professor Kardec, nós sabemos sim o que é o espírito, porque está provado de acordo com esse sistema de pesquisa, né? Bom, ele é resultado, portanto, de, numa palavra, o espiritismo é uma ciência, a ciência das relações entre o mundo visível e invisível, e que tem de certeza tomará posição ao lado das ciências positivas. Gravem isso aqui no finalzinho da aula. O espiritismo, daqui a um tempo, ele integrará as ciências físicas, sobretudo. E depois pode ir para a medicina, as ciências médicas, da saúde, etc. Porque à medida que as ciências físicas, sobretudo, avançarem, elas vão criar instrumentos de caracterização e de positivação e de comprovação do mundo dos espíritos. Nós temos uma comprovação experimental, que é o empirismo científico também, assim chamado. Nós não temos a comprovação científica, mas o empirismo científico é válido, porque ele constitui um fenômeno repetitivo e objeto de experimentação. Muito bem. Então, aqui termina o método espírita de observação experimental, né? É o método espírita. É diferente do método comum. Primeiro observamos o fenômeno. É um fenômeno natural. Sugerimos uma hipótese. Não há hipótese. Ela foi substituída pela comprovação causal e da comunicabilidade inteligente dos fatos. Os fatos apresentam a inteligência, comunicam, dialogam, ensinam como inteligência o observador, ensina. Depois vamos passar para a experimentação. Experimentação é o estudo do fenômeno no laboratório, que é o ensino inteligente, ou seja, a investigação das informações recebidas. No caso do espiritismo, um instrumento de pesquisa é o aparelho, que é o médium. Mas as informações que nós obtivemos através do médium, que é o nosso microscópio, são a descrição do próprio mundo dos espíritos. Repete-se, varia-se as condições de repetição, randomiza-se e procura-se um multicentrismo. No retardamento, podia dizer que aumentar a complexidade das perguntas, simplificação não há, generaliza, estabiliza-se, faça a indução científica, fazendo a conjugação dos fatos inteligentes, uma relação constante comum com os conceitos e ensinamentos transmitidos. Por exemplo, a reencarnação. Então vamos descobrir pelas informações dele da reencarnação e vamos entender através da reencarnação inteligentemente, porque há crianças que morrem, não é, tão precocemente, sem produzir o bem e o mal, não é isso? Porque que há doenças congênitas, né? Porque é uma série de fatos que acontecem com indivíduos, não é? Porque há indivíduos que nascem com aptidões, né, para música, para ciência, precocemente, né? Nós vamos tudo entendendo isso à luz da reencarnação das vidas passadas, né? E verificamos que a inteligência é o fenômeno e o fenômeno é a inteligência, e formulamos a lei, que são os princípios que regulam o fenômeno. Em realidade, o princípio é a inteligência, que é o próprio fenômeno. Assim, um fenômeno, mais uma vez, é a inteligência, e inteligência e fenômeno. O princípio, a inteligência e o fenômeno, é que Allan Kardec chamou de princípio inteligente e mais tarde de espírito. Expressão em número, nós não conseguimos ainda, não é, quantificar isso e levar ao quadro científico. Mas também nem a psiquiatria conseguiu quantificar os fenômenos dela, não é? Nem a psicologia, né? Está deprimido. Está deprimido quanto? Me dá um número de depressão.
A depressão pode ser leve, pode ser superficial, pode ser profunda, né? Pode vir associada, é tudo descritivo, mas não quantificou um aparelho. Então eu acho que aí terminamos, não é? Terminou, né? Então era isso que nós queríamos passar para vocês. Eu acho que vocês agora já têm uma consistência. Vocês entenderam que a elaboração do Espiritismo seguiu esse caminho. E que como seguiu esse caminho, nós temos que pensar dessa maneira. Temos que pensar dessa maneira, porque pensando dessa maneira, nós vamos chegar a ter um poder muito grande, que é a fé raciocinada, que é a gente realmente acreditar em Deus e nos fatos divinos, não porque o fulano diz que é isso, que o fulano diz que é aquilo, que eu fiz esse ritual, que eu fiz esse culto exterior, que eu fiz essa promessa. Nós vamos acreditar em Deus, porque Deus é comprovável para nós por esse mesmo axioma. A inteligência suprema é a causa de causa primária de todas as causas, não é isso? Ou seja, toda causa gera um efeito. A criação de Deus é o efeito. A causa é Deus. Então, se nós acreditamos que é uma justiça divina, que há uma misericórdia divina, e que a lei das leis que regulam todas as leis materiais e as leis divinas, as leis físicas, químicas e as leis morais é a lei do amor, nós vamos entender que o grande finalismo da nossa vida, o grande destino que nos espera, é justamente nos identificarmos com a lei do amor. No dia em que nós expressarmos plenamente a lei do amor, nós estaremos então libertos de todo o quadro de sofrimento, de expiação, de prova, de reencarnação nesse mundo. Nós ficaremos seres diferenciados. Então o Espiritismo ele caminha para isso, mas ele caminha com lógica, com razão, com consistência, não é? Então a aula de hoje procurou trazer isso a vocês. A aula próxima nós vamos falar sobre o Consolador, que é a mensagem nuclear do Espiritismo. É sobre o Consolador, ou terceira revelação, que se assenta a criação do Espiritismo, profetizada já em João 14 por Jesus. Então vocês vão encorpando, vão ficando firmes, seguros, vão conhecer essas leis espirituais que regem a nossa própria natureza espiritual, regem o mundo espiritual e influenciam a nós próprios também aqui no mundo encarnado, porque há sempre uma conexão de sistemas, há uma rede, uma tela, uma net mundial de influência de energia, de pensamento, que não só afeta a Terra como o mundo dos espíritos, como afeta todo o sistema planetário, como afeta tudo que existe e se manifesta, que essa rede é a própria expressão da criação e da inteligência de Deus. Então não precisam ter medo de nada, porque o medo é a negação desse raciocínio lógico, factual em Deus. Vocês têm que saber enfrentar as dificuldades com fé, com determinação. E Deus nos deu, aliás, Jesus, sobretudo, nos ofereceu esse caminho de nós buscarmos a solução dos nossos problemas, que é nos tornarmos pessoas puras, sede bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Quer dizer, nós vamos com a pureza do coração, sem malícia, sem maldade, sem hipocrisia, sem sentimentos de vingança, de ressentimento. Nós sermos criaturas mais puras, e nessa pureza nós elevarmos nossos sentimentos puros na prece, e ela sobe para Deus, e Deus vai nos atender na medida do nosso merecimento, da nossa conveniência. Nós não estamos em nenhum momento sozinhos, nós não somos solitários. Solitário é o homem que não acredita nessa grande realidade da existência do homem, nessa grande finalidade que é o homem, que nasce, mas sua proposta final no nascimento e nas reencarnações é
ele mesmo expressar esse amor divino dentro de si, cujo modelo, como nos diz o Livro dos Espíritos, cujo modelo e guia, não é? Naquela pergunta que é Jesus, cujo modelo e guia é Jesus. Então Jesus é o nosso modelo. Ele não é um ser extraordinário, espetacular. Ele é extraordinário, espetacular naquilo que ele conseguiu, naquilo que ele se ungiu, como ele e Deus seriam um só em pensamento. Eu e o meu Pai somos um. E aquele que fizerem a vontade estará fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Mas ele é um modelo. O que é modelo para nós? É algo que nós devemos perseguir, para seguir, para sermos iguais. Então, nós temos que entender tudo isso, que nós temos, eu diria a vocês, uma grandeza interior, um potencial divino, que é essa criação de Deus em nós. Quando Deus nos cria, Ele deixa uma centelha, uma fagulha dele em nós, que é isso que faz todo o nosso ser desenvolver, todo o nosso espírito crescer, toda a nossa saúde melhorar, como em outros planetas em que os seres são espiritualmente mais evoluídos, aí não existe mais bactérias, não existe vírus, não existem doenças contagiosas, degenerativas, neoplásicas, cardiovasculares, não existe nada disso, porque o homem já se depurou, já saiu desse sistema. Essas coisas, pelo pensamento dele, deixaram de ser criadas. Então nós temos que focar nessa potencialidade divina, imanente em nós e herdeira da criação de Deus. Então, é por aí que nós começamos. É por aí. Eu vou dizer a vocês, vocês entenderam? Vou entender um pouco tal. De qualquer forma, um dia, se vocês não entenderam, um dia vocês vão entender. Sabe? Porque eu não comecei assim, não. Eu comecei lá para trás. Nunca ninguém me ensinou isso, honestamente. Eu comecei dando cabeçada. Fui dando cabeçada, porque nunca ninguém me ensinou. Só o dia que eu tinha que acreditar no Espírito e tchau. Era discurso constante. Que o Espírito sabe tudo, que o Espírito é onipotente e sabe tudo. Só me empurravam para o fanatismo. O Espírito é que comanda, o Espírito é que dirige, o Espírito é isso, e eu fui dando cabeçada. Depois, então, sozinho e com a ajuda deles, na realidade com a ajuda deles, eles me escolheram para ser um instrumento deles, e aí eu comecei a ver que a coisa não era assim. Então eu quero passar a vocês essa firmeza e essa segurança total. Todos vocês são filhos de Deus. Na nossa visão, não há diferença entre homens e mulheres, entre velhos e jovens, entre homens asiáticos ou ocidentais. Não existe isso, porque nós todos somos essa fagulha divina. Vamos trabalhar isso e nós vamos ver como nós vamos ficar felizes um dia e dizer, puxa, aqueles problemas que eu tinha tão sérios, que me preocupavam tanto, hoje eu os vejo como coisas de criança. Então, é essa a base e o finalismo do Espiritismo, é esse o nó que nós estamos desamarrando, porque nós temos que compreender o Espiritismo como uma revelação divina, nós vamos estudar isso, e como uma revelação científica. Ele tem coisas na ciência como Einstein, como Newton e como outros cientistas. E tem a coisa divina dele, que é a coisa de Jesus. Muito obrigado.